Olá amigos, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja no planeta. O seu programa Ho Oponopono está começando agorinha. Meu nome é Cristina Pinho e nós estamos aqui para ajudar a entender um pouco mais o que é esse sistema ancestral de cura havaiano que é o Ho Oponopono. Tirar dúvidas aqui no ar, com vocês enviando o e-mail no e-mail para mim qual é a questão, qual é o problema, qual é a dúvida que vocês têm, ou aqui mesmo no ar, vocês escrevendo aqui para gente. Uma coisa que eu também queria dividir com vocês é que está acontecendo em setembro, aqui no Brasil, o terceiro simpósio internacional de saúde quântica, que vai ter gente maravilhosa palestrando durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, de 13 a 15 de setembro, aqui em São Paulo. E você entrando no meu blog, você consegue fazer a inscrição a preços super promocionais. Então, o blog tem aí na minha página. Agora, se vocês quiserem saber, eu escrevo aqui. É uma oportunidade única e ele ainda está com preços ótimos, que você vai estar fazendo, acho que está 45% de desconto, que você faz. Oi Mari, boa tarde querida, seja bem-vinda. E que você faz, ainda pode parcelar e aí você garante a tua presença nesse evento que é maravilhoso para ficar na história. Luz essencial traço cristinapinho.blogspot.com. Pronto. E nesse mesmo blog, vocês vão ver o último post que eu coloquei anteontem, que é um post super interessante, justamente do Amit Goswami, que é este cientista que já trabalhou, já está aposentado, ele já trabalhou muito como físico e atualmente ele é escritor, ele escreve livros e dá palestras no mundo inteiro sobre a interação da física com a espiritualidade. Ele está provando que daqui para frente, para a gente falar de Deus, a gente vai ter que falar de ciência, e que a gente vai ter que falar de grandezas que já estavam sendo descobertas no século passado, mas que a gente ainda não tinha consciência do que aquilo implicava. Maravilhosa. Uma entrevista dada para o programa Roda Viva, há alguns anos atrás. Imperdível. E, para linkar isso com o Ho Oponopono, na verdade, esse ano de 2013 é realmente um ano onde grandes aventuras estão para acontecer. Já vem acontecendo, mas lembrando que a gente não está mais no calendário maia e que a gente está num processo de expansão de consciência muito grande e de aumento da nossa vibração energética, o Ho Oponopono, ele vem como uma maravilhosa ferramenta, apoio e suporte para a gente conseguir esvaziar os nossos campos vibracionais, nosso registro, vamos dizer, neste mundo, neste planeta, de todas as memórias que não servem mais, que não estão mais na vibração amorosa. Então, na verdade, todos os problemas são a ponta do iceberg de uma memória que pode ser um trauma desta ou de outras vidas, que pode ser uma herança genética ou ancestral ou de outras vidas, de problemas, de questões que não foram solucionadas corretamente, de sombras que a gente criou por uma má compreensão do aprendizado que tinha que ser feito. E então, neste momento em que a gente está
elevando o nosso nível vibratório, em que a gente está crescendo na nossa consciência, todas as ferramentas que você tiver à mão e que forem úteis para a sua purificação energética. A gente está habituado a falar energia, né? Mas vamos começar a pensar em termos de pensamento quântico, de olhar quântico, e vamos entender que nós somos compostos de informação. A física quântica fala disso, que os quanta, que são aqueles pacotinhos que podem ser onda ou podem ser matéria, conforme eles são registrados, medidos, olhados, presenciados ou não, eles são a composição de tudo o que existe aqui na realidade material, de cada um de nós. Então, nós somos informação pura aqui. Então, cada vez que você faz alguma atitude na sua vida, um pensamento, uma ideia, uma ação, um sentimento, você está, na verdade, afirmando algo. Então, quando você afirma algo que ainda é imperfeito, que ainda não está na vibração do amor ou da gratidão, ele tem a tendência a sombrear a sua vibração, a dar um tom do que você é mais baixo. E não só você, se no seu universo, se na sua vida, se na sua experiência sensorial, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu bairro, no seu trabalho, no seu meio social, amigos, colegas, na família expandida, na tua ação cidadã ou política, na tua percepção do mundo quando você assiste um filme, quando você assiste um noticiário, quando você trabalha ou vê algum conteúdo pela internet, pela rádio, pelos jornais. Se alguma coisa que você entra em contato te incomoda, não te agrada, você tem a tendência a criticar, a julgar, a acusar, querido, é simplesmente a sombra individual ou coletiva que você percebe de você mesmo. É compartilhada com outras pessoas quando ela é coletiva, sim. Por quê? Porque mais de uma pessoa teve a mesma conexão ou teve a mesma responsabilidade. Então a gente compartilha. Mas no momento em que você faz a sua parte, como aquele conto, aquela lenda que fala do incêndio na floresta, em que o beija-flor vai levar no seu biquinho do lago a água para apagar um incêndio, e os animais da floresta ficam falando: ai, mas que é isso, cara? Você não vai conseguir fazer nada aí. E ele fala: estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, este volume de informação e energia que materializaram aquela imperfeição, vamos citar aqui 2 pontos: a corrupção, que ninguém gosta, que todo mundo reclama, mas que da maneira da terceira dimensão que a gente usa, participação cidadã, ela existe, ela é eficaz, mas ela é mais lenta do que a velocidade da luz. E a gente está trabalhando com a velocidade da luz, a gente está trabalhando com a conexão com a quinta dimensão. O pensamento ele é mais rápido que a ação. E é isso. A gente está trabalhando a purificação deste campo matricial, a matriz do que acontece aqui. Participação da Mari, como no caso das catástrofes que envolvem massas e o coletivo. Então, na verdade, tudo que está envolvendo todo mundo, a gente está compartilhando a mesma percepção, uma percepção aproximada. Como ela é negativa, como ela é desagradável, ela é uma sombra, ela é uma projeção deste nosso
dessa nossa poeira, dessa nossa incompreensão de algo. Então, na verdade, quando eu estava dando exemplo, agora eu já me perdi, mas vou continuar e com sorte eu consigo finalizar esse raciocínio. Então, na verdade, tudo que a gente está vivendo nesse momento, coletivamente, a gente pode ter uma ação, sim, e ela vai ser mais eficaz quando ela é uma ação que já trabalha através da quinta dimensão. Não que a cidadania não seja importante, ela é. A gente precisa estar lá também agindo, né? Você precisa servir, acontecer, fazer, realizar, para poder ter também essa bênção, vamos dizer. Que essas coisas caminhem, porque é a sua postura que vai estar caminhando numa direção cada vez mais próxima da perfeição. E lembrando o que é a perfeição no contexto do Ho Oponopono. A perfeição é o equilíbrio entre essas três dimensões que nós temos, que eu não falo mais assim, agora eu falo assim, que são dimensões de mesmo nível. É a nossa luz, o nosso eu material e a nossa sombra. Tendo que essas duas dimensões de luz e sombra, elas são inconscientes, elas estão elas não estão apenas em nós, elas estão principalmente projetadas no mundo que cerca cada indivíduo. Quando eu falava da história do beija-flor, exatamente. Então, na verdade, quando você consegue fazer a sua parte, você acaba se desconectando daquela energia. Vamos dar o exemplo. Aqui, essa catástrofe que é uma coisa coletiva, né? A corrupção, a violência, algo que você não gosta, o lixo nas ruas, por exemplo. Quando você isso lida ou está relacionado com muitas pessoas, né? Está relacionado com quando você, dando um exemplo concreto, quando você tem um incêndio na floresta, por exemplo, né? Um incêndio na floresta, para chegar cada vez mais próximo dessa metáfora aí do beija-flor. Quando você tem esse incêndio na floresta, você tem várias pessoas que estão ligadas e conectadas a este ato, a esta manifestação. Você tem os animais que sofrem, você tem os insetos, a fauna, a flora, as plantas, toda a natureza. Você tem também, né, os humanos que moram ali naquela região, você tem ligado aos humanos toda uma questão social que vai estar sendo analisada e ou criticada ou julgada. Quantas pessoas tinham avisado que aquilo ali estava precisando de mais observadores, de mais vigilância para não ter perigo de criar incêndio. A Câmara Municipal da região vai estar envolvida, o Corpo de Bombeiros, com o Corpo de Bombeiros, os familiares do Corpo de Bombeiros, as pessoas que moram na região, as pessoas que assistem pela TV, as pessoas que vão fazer lá as reportagens, jornalistas, cameramans, toda a equipe de uma rádio, de uma TV ou de um jornal. Ou seja, várias pessoas e todas as pessoas que acabam assistindo aquilo por uma mídia qualquer. Então, assim, tem toda uma rede que é formada, mais nuclear, mais expansiva e global. Quando você olha aquilo e aquilo te machuca, te incomoda, você trabalha por aquilo. Você faz o Ho Oponopono, faz qualquer prática que você consiga entender e perceber que você é uno, que você está em unidade com aquilo. Portanto, se o universo é uno e aquilo é uma projeção do que está no seu interior, você é responsável por aquilo e você é responsável também por resolver aquilo. Então, nesta atitude, nesta consciência, que é a consciência da quinta dimensão e da unidade, você consegue trabalhar a sua parte. E você vai trabalhando. Enquanto você sentir que aquilo ainda te incomoda, ainda dói,
ainda está no teu ambiente, no teu universo, né, do teu campo visual, sensorial ou consciencial, enquanto você tiver aquilo para você e aquilo te incomodar e você conseguir trabalhar, você está purificando um campo teu que você partilha com outras pessoas, com outros seres. Conforme você vai fazendo essa limpeza, você vai percebendo e vai sentindo, ou intuitivamente, caminhos para ir mais fundo, se você tem possibilidades de trabalhar mais por aquilo. Porque às vezes acontece uma tragédia para a gente mudar, né, algum mecanismo que continua gerando tragédias iguais. Como foi no caso dessa tragédia de Santa Maria, em que foi um alerta, né, independente do karma individual daquelas pessoas ou coletivo daquelas pessoas que estavam ali encarnadas naquele momento, ela serve como informação de alarme, de atenção para o resto das pessoas que entram em contato, para tomarem cuidado com aquelas medidas preventivas de segurança, e que agora, com certeza, a maioria das cidades e estados, pelo menos do Brasil, se não do mundo, porque essa notícia foi para o mundo, começaram a ficar muito mais atentas, né? É aquela história da gente crescer em consciência pela dor, pelo sacrifício. Então, o que acontece? Quando você tem um fato como esses, você vai trabalhando, né? Você assiste e você vê a história da floresta ou a história do incêndio de Santa Maria. Quanto mais você vai trabalhando, você vai limpando aquilo em você, vai vindo ou sugestões para você trabalhar, que são as inspirações, que são o campo divino teu. A gente faz essa imagem como se ela vem de cima, porque é uma metáfora, é um símbolo, mas ela pode vir de dentro da sua intuição. Por quê? Porque no nossa célula, no nosso átomo, no nosso elétron, está a perfeição. Então ela vem de dentro, a gente pode localizar que ela venha daqui do cérebro. Eu tive a ideia, né, aquela ideia como era representada nos quadrinhos, como uma lâmpada acendendo vinha na cabeça, era uma ideia que vinha daqui. A gente sabe que o coração é o maior gerador de energia do universo, então a gente sabe que aqui também, pulsando, ele pode criar ideias, informações luminosas e que venham daí essa intuição, essa inspiração. Pouco importa, você capta ela, ela pode te dar, tá ajudando nessas diretrizes de como trabalhar aqui, e ela pode também, além de estar purificando esse campo que criou isso, que materializou, que vai dissolvendo, ele deixar de existir no teu campo pessoal. Ou seja, você é alguém que recebeu isso pela TV e que trabalhou e que, por exemplo, vem outras notícias, então aquilo já passou. Se você é da cidade ou do estado onde aconteceu, ou se você é da família, com certeza aquilo tem mais energia, mais informação para ser trabalhada, para ser purificada. Porque aquilo vai estar presente muito mais tempo. Então, aquele campo compartilhado ali, ele vai demorar mais. E isto vai exigir mais das pessoas que compartilham aquilo para poder estarem limpando e purificando e superando. E isso acontece da mesma forma em vários exemplos que a gente pode trazer aqui e que a gente pode explicitar. O Ho'oponopono com práticas coletivas é muito funcional, porque a gente se junta para poder trabalhar coletivamente. Então, o impacto desta ação no campo energético já materializado e também na causa, na origem daquela materialização, é muito mais forte. É como uma vaquinha. É perfeito exemplo de uma vaquinha. Você quer comprar um carro, você vai ali, você tem R$5, R$50 ou R$1.000. Dependendo do teu investimento, você vai demorar um certo tempo, que é proporcional para que aquilo se materialize, para que você tenha a possibilidade de comprar o carro.
Se você junta a sua família para fazer uma vaquinha, você tem a possibilidade de conseguir que aquilo se materialize mais rapidamente. É este o potencial de trabalhar coletivamente para causas coletivas. Está bem? Primeiro bloco está encerrando aqui. Eu peço mais um minutinho. A gente já volta. Se tiverem questões, por favor, aproveitem esse meio tempo para escrever aqui. E assim que a gente voltar, eu já começo a responder, tá bem? Um beijo, obrigada pela sua participação até o momento. Não saiam daí, eu já volto.